Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da vigilância privada. Estamos aqui mais uma vez no nosso VigCast com o nosso companheiro Ronaldo, diretor de formação sindical e diretor de comunicação do Sindivigilância Campinas. E temos o prazer de receber aqui hoje, a nossa visita, o Renan Barbosa, que é psicólogo com pós-graduação para avaliação de armas de fogo e instrutor também na Academia de Formação. Bom dia, Renan. Bom dia, Geiso. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Renan, queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, tá? Quem você é, para o pessoal já começar a se familiarizar com você. Bom, eu trabalho na área da segurança já há 15 anos, né? Fui militar das Forças Armadas. Nesse período, fui militar das Forças Armadas em 3 anos. Depois fiz o curso de vigilante, né? E em 2012... E de lá para cá, fiz a faculdade de gestão de segurança privada, trabalhei 5 anos como vigilante. Depois, a escola de formação de vigilantes, a Escola Paulista, me chama para trabalhar como instrutor. E, nesse período ali, trabalhando como instrutor, vi que eu tinha essa vocação para a área de pessoas. Foi aonde eu decidi fazer a faculdade, a faculdade de psicologia, e também me especializar nesse campo da arma de fogo, que é uma área bem interessante, para a área, pois todos os vigilantes, todos os profissionais de segurança privada devem passar pela avaliação psicológica, para poder portar, para poder trabalhar armado. Então, foi um setor que me chamou muito a atenção e eu percebi que eu tinha uma vocação para isso, Foi onde eu fui estudar, fui me especializar nesse tema. Perfeito. Hoje em dia, quando acontece qualquer problema, tanto com a polícia como o vigilante, tá? Pessoal, a população costuma dizer que ele é mal preparado. Tá? Como que você avalia a formação de um vigilante profissional de segurança privada para portar uma arma de fogo? Olha, são várias questões que são analisadas, Então, por exemplo, existe um teste na avaliação psicológica que ele é conhecido como NELP, tá? Certo. Nessa avaliação psicológica, ele leva em consideração o que a gente chama de Big Five, que são os 5 principais fatores da personalidade humana, os traços da personalidade humana que são analisados. Neuroticismo, sociabilidade, abertura a novas experiências, introversão, extroversão. São pelo menos os 5 itens que são analisados. E desses 5 itens, pelo menos, vão surtir ali 60 tipos de personalidade, de traços de personalidades que são avaliados. Então, tem toda uma avaliação completa a respeito disso. Fora que, além de analisar a personalidade, analisa-se a inteligência, analisa-se também a questão do humor, Como que é o humor daquela pessoa, se ela é aquela pessoa equilibrada, se ela não é. E as resoluções da Polícia Federal são determinantes. Porque quando você pega a resolução, por exemplo, de 2019, ela é bem enfática em dizer que existem condições que são favoráveis para se ter uma arma de fogo e aquelas que são desfavoráveis. Então, quando você analisa uma pessoa e ela tem uma condição desfavorável, ela deve ser reprovada. Então, tem todo um preparo na questão da avaliação psicológica. Falando da formação em si do vigilante, das escolas de formação, e aí eu posso falar, com propriedade, como instrutor de muitos anos, trabalhando com vigilantes, Então, eu posso falar das escolas de formação em Campinas, principalmente a Escola Paulista, ela é completa.
Então, você tem a formação técnica, você tem a parte prática dessa formação, você tem toda a parte teórica que é seguida a risco, fora que a Escola Paulista ela sempre preza também pelos professores serem especializados nos assuntos a qual eles abordam, né? Então, tem todo um preparo, o vigilante é muito bem preparado. Agora, é subjetivo a forma com que cada vigilante vai responder de acordo com cada situação. E aí entra no campo psicológico, que é a minha outra seara. Para você determinar o que uma pessoa vai realizar dali a 5 minutos, é imprevisível, o ser humano é imprevisível. Então você pode avaliar uma pessoa e ela ter as plenas condições de portar uma arma de fogo. Ela não tem nenhum tipo de condição que desfavorece, que desabone. É uma pessoa prudente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa com traços de personalidade que lhe dão a condição para se ter uma arma. E ter uma boa formação também. Essa pessoa passar por um centro de formação sério, que trabalhe todas as questões e ela ser apta, considerada apta. E mesmo assim, um dia, um momento, 5 minutos da vida dela, ela simplesmente tomar uma decisão com arma de fogo imprevisível. Porque o ser humano é imprevisível. Sim, nós sempre colocamos uma situação que o trabalhador vigilante ele é preparado para reagir a partir do momento que ele tem domínio da situação. Se ele não tiver domínio da situação, ele não vai reagir. Porque as pessoas falam, o vigilante está lá fazendo o quê? Se ele não fez, ele não vai colocar a vida dele próprio em risco, não vai colocar a vida das pessoas que estão no local, ou no banco, ou no mercado, em risco, né? Então, aí as pessoas falam, eles não são preparados, por isso que eu fiz essa pergunta. E, na realidade, somos preparados, sim. Eu, por exemplo, eu tenho formação também, eu fui atirador do Exército, tá? Eu sou vigilante, passei pelos cursos e tudo, e eu falo, pessoal, gente, não é brincadeira isso, tá? Portar uma arma de fogo é complicado. Mas o grande problema que nós temos hoje, Renan, são a questão das empresas, tá, que deixam o trabalhador à mercê. Trabalhador que passou por uma experiência traumática de um assalto ou uma troca de tiro, ou ele baleou alguém, ou ele foi baleado, ou o companheiro foi baleado. Tá? E as empresas, infelizmente, para elas é mais um número. Como que se avalia essa situação? Olha, Jason, essa é uma dificuldade das empresas de segurança e ela tem sido geral em nosso país. Inclusive, a tentativa de colocar a NR1, né, como fator principal agora em maio e colocar os riscos psicossociais em todas as empresas são um reflexo disso. Inclusive, foi prorrogado, que na minha opinião foi errôneo, tá? Os riscos psicossociais deveriam ser obrigatórios para todas as empresas, tá? E no que diz respeito à área da segurança, principalmente, porque se um profissional ele porta arma de fogo, se um profissional trabalha armado, a atenção que se deve dar a ele deve ser redobrada. E aí você tocou num ponto importante. Esse profissional ele pode ter sofrido um assalto, ele pode ter passado por uma troca de tiros, ele pode ter sofrido qualquer tipo de situação que gerou um transtorno de estresse pós-traumático. E como tratar desse profissional? E aí é onde as empresas deveriam se responsabilizar em ter dentro delas departamentos que tratem da saúde mental para poder requalificar esse profissional, colocar ele novamente no trabalho preparado de fato. Um transtorno de estresse pós-traumático gera insegurança, gera ansiedade. Então, um profissional, por exemplo, de carro forte, a gente tem vários exemplos. A pessoa estava no carro forte, ele só viu o carro preto e ele só viu o carro que era semelhante ao carro que ele trocou tiro, ele já começava a ficar afoito, já começava a dar o transtorno de pânico, já começava a ficar desesperado. Isso é o quê? Um não tratamento. Então, uma psicoterapia, um trabalho feito à parte com esse profissional lhe daria as condições dele entrar no carro forte tranquilo, né? Sabendo, sim, dos riscos que ele corre pela profissão que ele atua, porém, consciente do que ele também pode fazer. Quando um profissional ele tem um transtorno de estresse pós-traumático, isso fica tudo, a gente chama de... essa questão fica tudo relativizado. Porque ele pode até mesmo ter uma competência técnica para responder a uma ação, ele pode até estar preparado para ela, mas no momento ele pode não saber como agir, porque ocorre um bloqueio cognitivo das ações.
Nesse caso, ele pode ser diagnosticado também com burnout? Opa, a síndrome de burnout no Brasil é o segundo item que mais afastam pessoas. Isso é importante saber. Então, o transtorno de burnout, né, a síndrome de burnout, ela vem sendo uma grande causa de afastamento de pessoas no trabalho. E o que é a síndrome do burnout? O acúmulo. É quando a pessoa ela se vê pressionada, ela se vê obrigada a cumprir metas, é quando ela recebe muitas vezes assédio moral dentro do próprio trabalho, é quando ela tem um acúmulo desse estresse. E aí o pico do estresse do burnout, a gente nunca sabe. Ela pode sofrer um desmaio, ela pode simplesmente ter um transtorno de pânico, ela pode ter um ataque, ela pode começar a ficar afoita na respiração, ela pode gerar várias coisas. E o burnout não é muito bem tratado. E deve ser, né? Uma pessoa com burnout deve ser levada a sério. O que esse colaborador está sofrendo? Só de pensar em trabalhar, ele já fica trêmulo, né? Então, o trabalho tem que ser tranquilo, né? E a gente já sabe, já há uma pressão. Um profissional de segurança com arma na mão, ele já sofre pressão. Ele sofre pressão da sociedade, porque qualquer coisa que ele fizer, ele vai ter que responder. Ele já sofre pressão da família, porque ele tem que levar o sustento. Das empresas de segurança, porque ele deve dar uma resposta ao cliente. Então, todas essas pressões são pioradas a partir do momento em que esse profissional não está bem psicologicamente. Então, o burnout só agrava uma situação onde não foi tratada e devidamente cuidada. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu estou saindo agora de uma crise, tá? Eu fiquei afastado do meu companheiro Ronaldo aqui, que me deu uma força, deu fora de série. E na Assembleia nós tivemos aqui no final de ano, eu falei com os trabalhadores, falei, gente, isso não é brincadeira. Tudo que você falou é justamente isso, não é brincadeira. A gente deu... Simplesmente a pessoa não quer viver. Ela não quer ir para o local de trabalho onde ela tem essas pressões, tá? E eu, no meu caso, eu me recolhi dentro do quarto e não saí do quarto. Nem abri a janela para nada. Tá? Agora, você imagina com uma arma de fogo na cintura trabalhando, né? O que esse trabalhador passa. Mas, muito bom. Tá gostando, tá? Ser trabalhador vigilante, tá? Se atente nisso, né? Tem algumas questões aqui, eu vou até pedir para o Ronaldinho, né, nosso diretor, para ele participar com a gente aqui um pouquinho também. Vamos lá, Renan. Tem algumas perguntas aqui que foram elaboradas especialmente para você, para o Dr. Renan. Qual que é a importância e para que serve a avaliação psicológica? Você explicou um pouco no início aqui, mas queria que você desse mais uma ênfase nisso aqui, até para o profissional entender. Porque tem muito profissional que vem e fala, poxa, vou ter que ficar 2 horas fazendo uma avaliação, 3 horas, para que tudo isso? Existe um sentido, né? Existe um fundamento para tudo isso. Exato. Qual que é? Então, Ronaldo, vamos lá. Primeiro, a avaliação psicológica, ela não tem como principal objetivo reprovar o vigilante, tá? Então, muita gente vai fazer avaliação, ele já fica naquela de como se ele estivesse fazendo uma prova, um teste, e agora eu posso ser reprovado, e aquilo ali gera aquele desgaste, gera nele aquela ansiedade, e muitas vezes essa própria ansiedade e insegurança vai gerar reprova nele, porque ele já vai com esse pensamento, e não é esse o objetivo. A avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições que são favoráveis para um profissional ter uma arma de fogo, para ele portar uma arma de fogo durante o trabalho. Então, vai analisar se ele é uma pessoa prudente, vai analisar se ele é uma pessoa equilibrada, se ele é uma pessoa que ele sabe agir dentro da questão cognitiva. O que é agir dentro da questão cognitiva? Eu tenho uma opção de sacar a minha arma e atirar, ou não. Então, qual que é o momento de eu atirar? Um profissional que ele aprende sobre legislação aplicada, e aí eu falo dos centros de formação que ensinam muito bem sobre isso. Um profissional que entende o que é uma legítima defesa, um profissional que entende o que é uma resposta moderada fazendo uso progressivo da força, ele sabe exatamente avaliar dentro da questão cognitiva o momento certo dele fazer o uso da força. E isso é analisado na avaliação psicológica. O objetivo é isso, a tomada de decisão. Então, um profissional que vai fazer avaliação psicológica,
ele deve estar tranquilo. Porque se ele é uma pessoa tranquila e se ele reúne as condições favoráveis, o teste vai simplesmente apontar o que ele já é. Então, ele não deve ficar preocupado, aquilo ali não é simplesmente um papel para a Polícia Federal ver que você fez a avaliação, não é esse o objetivo. O objetivo ali não é prejudicar o profissional de segurança privada, muito pelo contrário. Se numa avaliação psicológica é constatado que eu não tenho condições de estar preparado para o trabalho, de exercer a minha função, é um item que eu devo ficar atento. Porque se eu passasse nessa avaliação e não fosse constatado isso e eu tivesse o problema, isso poderia me prejudicar. Quanto que vale a nossa vida? Será que a nossa vida vale o salário que a gente ganha? Então, se eu não tenho condições de trabalhar e eu simplesmente forço a minha passagem na avaliação psicológica e trabalho com a arma, estou colocando a minha vida em risco. E não só a minha, mas de todas as outras pessoas que trabalham comigo. Então, a nossa vida vale muito mais do que o salário que a gente ganha. Então, tá aí a importância da avaliação. Constatar todos esses itens e verificar se o vigilante está em condições de trabalho. E se eu não estiver? Aí tem os devidos tratamentos, tem as formas de você conseguir resolver. Temos aqui o exemplo do Jason, né, que acabou de dizer para nós. Simplesmente, eu não estou no momento, vou tratar, vou me afastar. Nós temos que saber o momento de dizer que não é o momento de trabalho agora, é o momento de tratamento. A nossa vida vale muito mais do que o salário que a gente ganha. Afinal de contas, nós não somos uma máquina, né? Exatamente. Doutor Renan, existe a possibilidade de, uma vez avaliado esse profissional, esse aluno, esse paciente, dele não ser apto para ser um profissional de segurança privada, mas não ter nenhum tipo de problema de saúde mental, mas poder exercer qualquer outra atividade, mas menos a da segurança privada? Existe essa possibilidade? Existe. O sujeito tem uma saúde perfeita, mental perfeita, tá? Mas para da segurança privada, não é para você. Vocês conseguem? Existe essa possibilidade? Existe. Porque na avaliação psicológica, como ela é voltada para posse e porte de arma de fogo, então ali nós vamos analisar os componentes restritivos e favoráveis. Então, às vezes, ele vai ter uma condição que não é favorável para arma de fogo, mas ele pode ser um excelente porteiro, ele pode trabalhar em outras áreas, ele pode trabalhar numa área administrativa, tá? Então, não significa necessariamente que ele não está apto para trabalhar em outras funções. Em outro detalhe, não é permanente. Não significa que nunca mais ele vai poder trabalhar. Não. No momento em que ele fez a avaliação psicológica, foi apresentado determinados componentes que são restritivos. Ok. Um mês depois ele pode fazer uma outra avaliação. Isso eu posso considerar, então, que ele pode se preparar para uma avaliação. E é por isso que a avaliação psicológica, a reavaliação acontece um mês posteriormente. Perfeito. Que é justamente um período onde ele pode passar por um outro tipo de avaliação, passar por uma psicoterapia, procurar entender melhor o que ele tem e decidir. Devo fazer uma nova avaliação para continuar? Ou, de repente, posso solicitar um médico do trabalho para poder pedir um afastamento por burnout, por exemplo? Tá? Então, ali ele tem esses 30 dias para poder avaliar o que ele deve fazer de melhor para ele. Uma dúvida muito recorrente que vem aqui para o sindicato, quando um profissional ele não é apto, né, considerado apto numa primeira avaliação, é se ele tem o direito de fazer uma nova avaliação. Ele tem esse direito. Instrução 78, né, de 2014, da Polícia Federal, dá esse direito a ele fazer uma outra avaliação. Existe um limite de reavaliações? Ou não existe um limite de reavaliação? Não, ele pode, a cada 30 dias, fazer novas reavaliações. Não existe um prazo estipulado, limite, para poder fazer essa reavaliação. Então, ele pode reprovar 5 vezes, por exemplo, 6, 7, 10 vezes. Tá? Mas isso vai muito da pessoa, né? Então, se eu fui reprovado uma vez, opa, eu já devo ligar o sinal de alerta. O que está acontecendo? E às vezes vai ser importante o quê? Passar por um outro profissional para poder fazer um psicodiagnóstico. Né? Então, vou entender melhor o que está acontecendo. Fui reprovado. Ninguém é reprovado à toa.
Ninguém é reprovado simplesmente porque na hora de fazer o palográfico lá, ele faz um risco diferente do padrão que é estipulado. Ninguém é reprovado por conta disso. A reprova é decorrente de fatores que são analisados na avaliação, onde o psicólogo ele entende que aquela pessoa não está apta. Então ele deve levar isso a sério e vou procurar talvez fazer um psicodiagnóstico com outro psicólogo ou talvez com um psiquiatra para entender melhor das minhas questões, do que está acontecendo comigo. E geralmente um psicodiagnóstico vai demorar ali de 8 a 10 sessões, então a pessoa vai ter pelo menos 2 meses para poder fazer um psicodiagnóstico mais complexo, né? Então, talvez o caso de uma reavaliação dali 1 mês, 30 dias, ele pode fazer 3 ou 4 sessões, né, para identificar o que está acontecendo com ele. Pô, estou apto? Ok. Daqui 30 dias eu vou fazer de novo a avaliação. Não estou? Não, eu vou reprovar de novo. Então, é o momento de eu parar, de eu fazer um psicodiagnóstico mais aprofundado, de eu entender melhor o que está acontecendo. Perfeito. Nós temos aqui dados, tá? Assim, nos anos 90, tá? Até ano 2000, entendeu? Tinha muita ocorrência de disparo de arma de fogo. Muita mesmo. O vigilante no posto de serviço ou manuseava a arma de uma forma incorreta, tá? Ou então até brincando. Tá? E nós sempre tivemos essa preocupação. Hoje, graças a Deus, as escolas estão mais aperfeiçoadas, o trabalhador está mais consciente. Mas nós temos vários casos, vários. Tem mais uma outra pergunta direta? Geis, eu tenho aqui uma pergunta interessante aqui. Como a saúde mental pode impactar positivamente e negativamente na atividade da segurança privada? E eu acho que poderia, só para emendar aqui, o que pode ser feito de forma preventiva? Boa. Bom, positivamente, né? Vamos começar sempre pelo positivo. Quando você constata que o profissional ele está em plenas condições de executar o trabalho dele, o que vai acontecer? Esse profissional que a gente chama de plenitude, né? Esse profissional pleno, com saúde mental plena, E plenitude não significa perfeição, tá? Não significa Sim. que tá com a conta bancária cheia, que isso daí é muito difícil. Mas plenitude, quando a gente fala de funcionamento pleno, a gente fala de um profissional que trabalha feliz, né? Um profissional que é realizado na profissão, ele gosta de ser vigilante. Então, ele vai trabalhar alegre, feliz pela profissão que ele executa, né? E ele acorda bem, consegue ter uma boa noite de descanso, de sono. É uma pessoa que está em condições físicas, psicológicas, fisiológicas de executar a função. Profissionalmente, como que isso vai impactar? Ele vai ser um profissional que dificilmente vai ter ocorrências no posto dele. Por quê? Ele vai conseguir ter uma boa relação humana com os colaboradores, ele vai conseguir, sempre que surgir uma ocorrência, ele vai conseguir tomar as atitudes corretas a serem tomadas, até porque, gente, não é uma profissão difícil de se executar. Ela só precisa que o profissional esteja bem, né, psicologicamente para executá-la. Então, ele vai conseguir responder às ocorrências, ele vai conseguir trabalhar bem, vai ter uma boa relação humana, ele vai conseguir se adaptar às outras questões dentro do posto de trabalho. Então, ele vai ser um profissional que ele vai ser até elogiado pelos clientes e pela empresa onde ele trabalha, né? Pontual nas suas ações e tal. Negativamente, tá? Quando a gente fala de impacto negativo da saúde mental, a gente fala de um profissional que ele vai ter dificuldades nas relações humanas, tá? Então, geralmente vai ter problema, vai pedir para ser recolhido do posto, ele vai ter problema com outros profissionais, né? Ele nunca vai conseguir trabalhar com fulano, com ciclano, com beltrano, porque as relações dele de trabalho vão ser negativas também. Ele nunca vai ter autonomia nas suas decisões, ele vai trabalhar com medo, ele vai trabalhar com receio, então ele vai trabalhar com um risco iminente de ocorrências de problemas dentro do posto de trabalho, né? E como que a gente pode fazer um trabalho preventivo para que isso não ocorra? Um bom trabalho feito pela empresa seria a escuta ativa, que é um trabalho que já estava previsto nessa NR1, tá? Então, os profissionais que tratam de saúde mental, quando eles pensaram na elaboração da NR1, eles pensaram exatamente nisso, tá? Como que eu vou avaliar os riscos da empresa onde eu trabalho? Ouvindo o colaborador.
Então, quando eu ouço, quando eu entendo, mas assim, sem aquele milindro, tá? Se eu falar isso, o supervisor fulano vai ficar sabendo, vai me mandar recolher. Não. Às vezes, a escuta pode ser feita de forma anônima, tá? Porque a ideia não é identificar o colaborador que está trazendo aquilo para depois prejudicá-lo. Não. A ideia é ouvir o colaborador para tratar dele melhor. Então, quando identifico, já há uma sobrecarga, o vigilante está trabalhando tensionado, né, no ambiente de trabalho, ele já está trazendo demandas que são de talvez um possível burnout, uma ansiedade, eu consigo já previamente identificá-las e ali dentro do posto de trabalho, um bom psicólogo dentro das empresas de segurança fariam essa função. Trazer palestras, trazer treinamentos, trazer diálogos com colaboradores, justamente para aliviar essa tensão e para que ele trabalhe mais saudável possível. Perfeito. Essa é a ideia. Inclusive, Ronaldo, tem aqui, as perguntas foram mandadas para a gente, né? Correto. Tem aqui qual a doença que mais cresce no mundo, né? Que afeta, logicamente, o vigilante. Já está explicado, né? A questão Depressão, psicológica, né, depressão, burnout, né? Você quer falar mais alguma coisa? Esse tema é importante. Burnout é a segunda que mais afasta, mas o Brasil é top 1 em ansiedade. Ansiedade. Então, a principal doença do Brasil, aqui o Brasil é campeão no mundo, é a ansiedade. O transtorno de ansiedade. E cresceu muito pós-pandemia também. Doutor Renan, só para a gente entender esse lance, assim, é depressão, certo? É uma doença, depressão. E junto com a depressão, existe variáveis, é isso? Que é síndrome de burnout, transtorno pós-traumático. Boa pergunta. É isso? Como é que funciona esse... Olha, existem 2 tipos de manuais que nós utilizamos como base para identificar o que nós chamamos de psicopatologias, que são as doenças mentais. Então, o que é uma patologia? Uma doença. Psicopatologia é uma doença mental, tá? E aí nós temos 2 tipos de manuais. O CID, que nós já estamos no CID-11, né? Já há versões do CID-11 que trazem principalmente na categoria dos Fs. F70, que no caso ali está ligado à deficiência intelectual, F20, F23 está ligado à esclerose, está ligado ali à psicose, esquizofrenia, né? E existe também, além do CID, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Então, quando eu tenho um DSM, eu consigo identificar no DSM o que são as doenças mentais e o que são os sintomas delas. Então, quando eu falo de depressão, eu estou falando de uma doença que está registrada no DSM-5, que está ligado diretamente a um transtorno de humor. Quando eu falo do transtorno de estresse pós-traumático, eu também falo dessa categoria de transtorno de humor. Mas não tem só doenças relacionadas a transtorno de humor. Existem também doenças relacionadas a transtornos de ansiedade, e aí é uma outra categoria de doenças. Existem doenças ligadas à questão de neurodesenvolvimento, que aí trabalha com a parte de inteligência, de memória, que aí geralmente são as doenças dos autistas, né, dos TDAHs, né, da vida. E também tem os transtornos de personalidade, que é uma outra categoria. Então, ele é categorizado, né? Cada doença está dentro de uma categoria. Então, por exemplo, depressão. Depressão. Existe a depressão menor, existe a depressão maior. O Brasil é top 3 em depressão. Top 1 em transtorno de ansiedade e o segundo em transtorno de síndrome de burnout, por exemplo. Então tá ali, o pódio das doenças tá ali. É ansiedade, burnout e depressão. Quando você fala de problemas que isso podem causar, nós chamamos de comorbidades, que são os desdobramentos das doenças. Então, por exemplo, uma pessoa com depressão, né? Aí a gente pode ali já categorizar logo de cara. Qual que é o principal sintoma de uma depressão? Disforia. Disforia. Isso. O que é disforia? O que é disforia? A disforia é o contrário da euforia. Uma pessoa com euforia é uma pessoa enérgica, dinâmica, né? Eufórica. Proativa, tá. Proativa. A disforia é o inverso. É a pessoa para baixo, a pessoa que não quer sair de casa, a pessoa que não se levanta. Então, ele é um tipo de sintoma que coloca as pessoas para baixo.
E eu costumo sempre falar, é todo depressivo que é suicida? Não. Nem todo depressivo se suicida e nem todo suicida se suicidou por conta da depressão. Sim. Porém, uma pessoa com depressão, ele aumenta em 24 vezes a chance dele tirar a própria vida. Agora imagina, uma pessoa com depressão, com a chance de tirar a vida em 24 vezes aumentada, armada. É a combinação perfeita para o desastre. O desastre, né? Foi o meu caso, que eu cheguei a falar, olha, tira minhas armas de perto de mim. Pois é. Tá? Eu tenho porte de arma, tenho arma registrada direitinho. Eu falei, tira de perto de mim. Eu não aguentava. O Ronaldo, que sim. todo dia me ouvia, eu falei, cara, olha, gente, não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. O que o doutor Renan está falando aqui é muito sério. Com certeza. Sério mesmo. Não, e o que ele falou, o que o Jesus falou agora é muito importante. O fato dele ter identificado que ele estava passando com isso e pediu para tirar azar, é uma ação que a gente chama de contingência. Né? Quando a pessoa ela identifica que ela tem um determinado problema e ela já vai criando estratégias para resolver aquilo para não piorar e agravar o caso. Sim. Quando você tem esse estado de consciência que ele teve, excelente. Ele consegue buscar ajuda e consegue se prevenir. Mas tem pessoas que não têm esse estado. E o profissional nesse momento que está depressivo e não sabe ou não reconhece. Não reconhece, não aceita e alguns chamam de frescura, acham que é frescura. Assume o posto armado e vai trabalhar e tira a vida no posto de trabalho. Exato. E põe a culpa na avaliação psicológica que ele fez há um ano atrás, e é o que eu sempre falo, a avaliação psicológica não é vacina, não é porque você fez a avaliação psicológica hoje que você está apto o ano inteiro, pode acontecer um problema dali 6 meses, você pode perder uma pessoa, pode acontecer uma separação, uma pessoa recebe uma ligação, a esposa fala, não quero mais ficar com você, e é vigilante. Na hora, ele pode ir lá e tirar a própria vida. Dali 5 minutos. Uma briga no próprio posto, com um colega de trabalho. No posto. Já acontece muito isso aí. Muito. Né? Exatamente. Perseguição do enfim, né? Dentro assim, do ambiente. Não é porque ele fez a avaliação psicológica que ele vai estar apto a vida toda. É necessário monitoramento, acompanhamento, e é onde a gente fala que as empresas de segurança privada não têm que esperar a NR1. Elas não precisam. Elas devem tomar essa consciência e falar, vou tratar dos meus colaboradores. Porque é uma responsabilidade da empresa também. Com certeza. Né? Olha, nós estamos passando por um momento, tá? Agora recente, inclusive o Ronaldo está tratando desse assunto com algumas empresas, a questão da reciclagem do trabalhador que trabalha à noite, no período noturno. Por incrível que pareça, a nossa convenção ela proíbe isso, mas as empresas estão colocando o trabalhador. Ele largou às 7 horas da manhã, o plantão dele vai direto para a academia para fazer reciclagem. Não. Então, eu falo, gente, isso não dá, é muito complicado. Lógico que o rendimento desse trabalhador vai ser péssimo. Tá? Na área psicológica, o que pode levar esse trabalhador a ter? Olha, eu posso responder essa pergunta como vigilante que fui. Posso responder essa pergunta como professor de escola de formação, porque eu já ministrei aulas para profissionais assim. E posso responder essa pergunta como psicólogo. Das 3, não tem nenhuma delas que a gente aprova essa ação. Sim. Como vigilante, ele vai estar cansado, ele vai estar exausto e todo o conteúdo que ele está ali aprendendo pode ser jogado fora, porque ele não vai conseguir assimilar. Se ele assimilar 10, 20% do conteúdo, é muito, tá? Porque ele não vai conseguir aprender, isso pode agravar um burnout, isso pode agravar outros problemas de saúde, então é muito ruim para a própria saúde do próprio colaborador. Respondendo como professor de escola de formação, é complicado, porque você tá dando aula e você tá vendo ali um profissional que ele tá cansado, tá exausto, e você tá vendo ele cochilar, e você não gostaria que ele estivesse naquela situação. Da mesma forma, você consegue... Eu me colocava no lugar dele, me imaginava como vigilante e sabia que ele estava muito cansado. Mas pra gente também fica muito difícil. Pro próprio professor fica complicado. Porque ele está ministrando a aula e ele não sabe até que ponto que aquele colaborador, que aquele vigilante, ele está entendendo aquele assunto. Mas espera aí, vai ter uma prova. Depois ele vai ter que pegar numa arma para ele poder atirar. Porque existe a aula de tiro.
Né? E como que esse vigilante vai estar apto no momento do tiro? E tem muitos deles que não trabalham armados, atiram de 2 em 2 anos. Né? Então ele ficou 2 anos sem pegar numa arma e ele está cansado, ele está exausto. Como é que vai ser no momento em que ele pegar a arma para atirar no instante? Né? E como psicólogo, principalmente, né? Aí é onde eu falo que não tem condições, porque tem a própria questão biológica, né? Onde a gente fala sobre as funções psicológicas básicas da atenção, da memória, né? As próprias emoções que são levadas em consideração naquele momento. Então, a memória de trabalho dele não vai funcionar. Então, todo o assunto que ele aprender dentro de 1 hora, ele não retém o conhecimento porque ele não está em plenas condições para poder utilizar a atenção plena no momento da aprendizagem. Então, ele vai reter muito pouco conhecimento. Então, assim, é uma tortura, tá? Se eu fosse definir uma palavra, né, para vigilantes que fazem reciclagens, tá, em escolas de formação, tendo trabalhado 12 horas anteriormente, gente, eu até recomendo, nem avaliação psicológica esse vigilante tem que fazer. Né? E eu tenho parcerias, né? Inclusive em 2026, se der tudo certo, a gente já está planejando para fazer o credenciamento na Polícia Federal. E aonde eu tenho algumas amigas que elas falam para o vigilante: olha, vai embora descansar. Tá? Porque ele trabalha 12 horas, sai 7 horas da manhã, 7h30 ele está no consultório fazendo avaliação psicológica. É um erro. Vai embora descansar, à tarde você volta, você não está em condições de fazer a avaliação nesse momento. Então, a gente entende que essas 12 horas ele precisa descansar, porque senão ele não vai conseguir. Então, se eu fosse dar um nome a isso, é uma tortura. É desumano isso que é feito com o vigilante. No mínimo, a capacidade dele de concentração já vai ser prejudicada. Sim. Se você não tem concentração para poder fazer uma avaliação... Sim. Nosso papo tá muito bom, muito gostoso, muito esclarecedor, tá? O trabalhador vigilante que assistir, ele vai tomar uma consciência diferente a partir de hoje. Nós temos vários casos, doutor, tá? Eu sempre falo pro pessoal, vou acabar escrevendo um livro, Casos de Vigilante. Inclusive teve parece que o Sandi, que era da Polícia Federal, escreveu, né? Inclusive conversou com a gente aqui. Mas tem uns casos que aconteceram, que, inclusive em escolas de formação. Nós tivemos um caso de um vigilante que os dois estavam se trocando, um colocou o coturno em cima do banco, está amarrando, o outro veio por trás e falou, vou fazer outro buraco em você. Aí eu falei, rapaz, para de brincadeira. O outro simplesmente puxou a arma e atirou nas nádegas do companheiro. Entendeu? Quer dizer, uma atitude que ele achou que era uma brincadeira, né? E isso não é brincadeira. Tivemos outro caso do vigilante na academia, no dia do tiro. Esse vigilante era estrábico. Ele é estrábico, totalmente. O olhar cruzado. Mas os companheiros, na hora que ele foi dar o tiro, correu todo mundo. Ninguém ficou do lado dele. Quer dizer, fizeram uma brincadeira, um bullying com ele. Aí esse rapaz, ele teve problemas, tá? E eu não sei como que ele chegou a fazer, que depois ele não procurou a gente. Temos também um caso, não vou citar o banco, uma determinada agência bancária, que o gerente ele quis inovar. Tá? Aí ele colocou uma equipe de agentes de segurança. Tá? Ou seja, descaracterizado. Estava paisano. E, por coincidência, eu cheguei no banco no dia, tem um associado nosso, muito amigo meu, né? Ele estava de bermuda, com a mochila nas costas, camisetinha. Falei, aí, tá de folga? Não, fui promovido, rapaz, estou trabalhando disfarçado. Falei, como trabalhando disfarçado? Não, agora eu sou agente de segurança e mostrou a arma na cintura. Quer dizer, lógico que eu tive que tomar minhas atitudes, né? No momento ali, eu falei, cara, nós somos negros, amigo. Um alerta de assalto a banco, quem vai ser o suspeito? Que nós já temos esse estigma, tá? Já sofremos com racismo, tá? E, assim, coisas que deixam a gente perplexo. Outro caso, empresas. O Ronaldo tem consciência ali, que mandava o vigilante colocar papelão no lugar da placa balística. Absurdo isso aí. Nós pegamos vários casos. Então, nesses casos, isso tudo não afeta, tá, o psicológico desse trabalhador? Demais, né? Então, assim, principalmente nessa questão de você criar meios que fogem da legislação, né? Porque isso é agir contra a lei, né? E trazer isso para o vigilante como se fosse uma obrigação de trabalho, né? Teve casos também que a gente já pegou de vigilante que o pessoal que trabalhava no transporte de valores pegou o 38 e
tirou as munições do 38, colocou versículos bíblicos dentro do tambor do 38. Né? Então, são casos assim que a gente fica bem impressionados de como esses profissionais estão trabalhando na área. Então, assim, essas condutas são imprevisíveis. E aí entra naquele caso que eu falei para vocês no começo, né, do podcast, da questão da subjetividade humana. Então, a gente nunca pode imaginar o que uma pessoa é capaz de fazer, né? Agora, são condutas que no mínimo mostram que um profissional, ele naquele exato momento, ele não tem nenhuma condição favorável para trabalhar na área. Ele deve ser afastado, devidamente tratado, né? E pelo menos ter a responsabilidade de entender o que ele está fazendo no posto de trabalho, qual que é a função dele ali, né? Então, por exemplo, desses profissionais que estavam dizendo que era agente de segurança em banco, né? Qual que é a sua função aqui dentro? Né? O vigilante, ele tem uma função preventiva. Então, como que eu vou fazer a prevenção descaracterizado? Né? Então, além de eu jogar fora uma legislação toda que é voltado para a parte preventiva, porque nós fazemos um trabalho complementar à segurança pública. É como se o Estado não desse conta. Então, quando eu falo de Estado que faz a segurança nesse aspecto, eu falo de polícia militar, que é ostensivo, que anda caracterizado como policial militar. Então, o vigilante, ele é um profissional de um patrimônio que também faz a função de prevenção e, para isso, ele precisa estar caracterizado. No momento em que ele tira a farda, ele perde completamente a função dele, né? Então, assim, são questões que mostram uma irresponsabilidade muito grande, né? Bom, gente, o papo tá gostoso, muito gostoso, mas o nosso convidado, ele tem um compromisso já passou sério, da hora tá? dele, já. Eu queria agradecer, doutor Renan, obrigado pelo seu esclarecimento, tá? Que o trabalhador vigilante possa assistir, tá, esse podcast e colocar na cabeça que ele é uma pessoa essencial, mas ele tem que estar com a sua cabeça muito boa, o seu emocional tem que estar muito bom, tá? Você pode fazer suas considerações. Eu quero também agradecer, viu, Geiso, a você, ao Ronaldo, a toda a equipe do Sim de Vigilância. Dizer que é um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Dizer que o vigilante é um profissional importante para a sociedade. É um profissional único e todo vigilante sabe da responsabilidade que tem quando ele assume um posto de trabalho. E dizer que ele não é mais um para a sociedade, ele não é mais um para a empresa onde ele trabalha, não. Ele é um profissional único, um ser humano único, que deve ser considerado e respeitado assim como tal. E dizer que estou alegre e feliz de ter participado e abro outras oportunidades também. Estou aberto aí a voltar outras vezes também, compartilhando conhecimento com vocês. Obrigado, Ronaldo. Nós que agradecemos, obrigado por ter atendido a gentileza, né? Ter vindo Sim. aqui. A gente sabe que sua agenda é bem apertada. E é isso aí, professor. Obrigado mesmo. Excelente. Isso aí, pessoal. Então, terminamos aqui hoje e, mais uma vez, dizendo profissional vigilante, como o doutor acabou de falar, você é uma pessoa fundamental na sociedade. Cuide do seu psicológico.